voltando aqui à questão, e dentro do que você falou há pouco, se nós admitirmos a possibilidade desse concurso nesse modelo que, pelo menos nesse aspecto, para você seria melhor do que nós temos hoje, com relação, digamos, a uma primeira instância, só para as pessoas entenderem aqui, da Justiça Eleitoral. Então, se houver o concurso, você não vai ter, então, o engessamento desse pensamento, porque nós teríamos aí sim, pelo menos ainda que fosse em primeira instância, a fixação de um pensamento, e aí como seria a formação do tribunal nesse aspecto, se nós tivéssemos, por exemplo, um concurso específico voltado à carreira da justiça ou da magistratura eleitoral, especificamente? Então, a gente poderia separar as coisas. A gente poderia fazer, por exemplo, na primeira instância de uma forma e na segunda instância no TSE manter do jeito que está. Entendi. Então, o TRE a gente mantém do jeito que está. São 2 desembargadores estaduais, 2 juízes estaduais, 1 desembargador federal e 2 advogados. No TSE, 3 ministros do Supremo, 2 ministros do STJ e 2 advogados. Mantém, isso mantém. Em sistema de rodízio. Na primeira instância, aí sim, a gente poderia ter os Então, eu já pensei nisso, mas eu tenho dúvida. Eventualmente, estamos conversando aqui, né? Sim, mas vocês têm modelo perfeito, né? Não, como você falou, tudo tem vantagem e desvantagem. Exato. A minha dúvida, eu já pensei sobre isso. A minha dúvida, até porque a minha percepção quanto às dificuldades, porque os juízes realmente nas suas varas já têm os compromissos, assim, a gente sabe que no geral assim, o volume de trabalho é muito grande e ainda a isso Exato. tudo se somar mais a justiça eleitoral, a gente sabe que é um trabalho bastante difícil, até porque também eu acho que as questões de natureza política, elas são muito específicas e tem uma sistemática, e a sensibilidade do juiz com relação a isso, eu acho que ela tem que ser uma sensibilidade política. Né? O que não significa apartar-se da dimensão jurídica do processo político eleitoral. Então são coisas que na minha concepção convergentes especificamente. Agora, o que ocorre? A minha dúvida seria, se houvesse esse concurso dentro desse modelo, como seria o mecanismo de promoção numa carreira? Não, perfeito. Né? Porque assim, Tem será razão. que haveria interesse? Tem razão. Porque aí você chegaria ao tribunal como, de que maneira? E isso, na verdade, para o juiz, dentro do processo de ascensão na carreira, Perfeito. é algo que interessa. Mas a gente poderia pegar, por exemplo, metade das vagas faz mediante Exatamente. promoção. Ou ampliaria, de repente, as exato. vagas no tribunal. Isso, eu acho que assim, tá vendo? teria que... Olha, que em 1 minuto a gente já está chegando aí a algumas conclusões, de repente. Então, por exemplo, a gente pode... são 7 juízes no TRE de São Paulo, que é pouco, pelo tamanho de São Paulo é pouco. A gente poderia transformar isso em 14. Desses 14, 7 vêm pela promoção da carreira e os outros 7 mantêm do jeito que é hoje, por exemplo. Então tem jeito da gente achar um caminho que possa até aperfeiçoar o sistema. Assim, E no TSE é a mesma coisa. Sim, A gente claro. manteria metade da formação que é e a outra metade de carreira que vai evoluindo na carreira e vai sendo promovido. Então, até porque eu acho interessante isso também desse modelo da justiça eleitoral, de você ter os juristas lá, gente que fica por um determinado período dando a sua contribuição dentro disso que você fala, e eu concordo, de oxigenação do pensamento jurídico com relação às questões eleitorais. Então, eu acho que realmente a gente tem que refletir sobre isso.